Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos desafios de programação. No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão que chama implementar pilhas usando filas. Essa questão ela meio que vai combinar aí os conteúdos dos últimos dois vídeos, né? Um deles foi sobre pilhas e o último foi sobre filas. Essa é uma questão de filas, então vamos ver como é que a gente vai resolver ela. Então, implemente pilha usando fila. A gente tem que implementar aqui uma estrutura que é o último a entrar é o primeiro a sair, usando apenas duas filas. A pilha implementada deve suportar todas as funções que uma pilha normal implementa, né? É a operação de push, que é inserir um item na pilha, a operação de olhar o topo, a operação de remover o cara do topo da pilha e saber se a pilha está vazia ou não. Ele dá uma descrição, né, do que cada uma dessas operações tem que fazer. Não vou perder tempo com isso aqui. Você deve usar apenas operações básicas de uma fila. Significa que você só pode colocar no final dela, dar uma olhada ou tirar da frente, verificar o tamanho e se a fila está vazia. Dependendo da sua linguagem, uma fila pode não ser suportada nativamente. Você pode simular uma fila usando uma lista ou um deck. Desde que você só use a operação padrão de fila. Beleza. Aqui ele vai dar o exemplo, né? O importante é que a gente implemente isso daqui, todos esses métodos aqui, usando duas filas. E aí depois ele tem um follow-up aqui que é, tipo, você consegue implementar utilizando apenas uma fila. Tá, eu acho que de entendimento do problema é isso. A gente tem aqui umas restrições, né? O x menor ou igual a 9. O que é x? De 1 a 9. Vamos ver x aqui, não sei o que é x. Pelo menos 100 chamadas. Ah tá, x eu acho que é o número que ele vai dar aqui na entrada. É um número sempre de 1 até 9. Vai ter no máximo 100 chamadas aqui de push, pop, top e empty. E todas as chamadas de pop e top vão ser válidas. Ou seja, ele não vai me dar nenhum tipo pop de algo que quando a fila estiver vazia, por exemplo. Quando a pilha estiver vazia. Agora eu estou na dúvida se essa questão vai ajudar ou se ela vai mais a confundir, mas eu confio aí na inteligência de vocês e na minha também. Então vamos embora. Bem, uma pilha, a gente já viu que ela faz o seguinte, ela armazena coisas aqui, ó, umas sobre as outras. Então, se eu tenho um push, né, ele inseriu o 1 e o 2, aí o top vai ser o 2, né, porque o 2 veio depois, então botei o 1 embaixo e depois o 2 por cima. O pop vai tirar, então top, primeiro top ali vai retornar o 2. O pop também retorna o 2, só que tira o 2 da pilha. E o empty vai retornar false, porque eu ainda tenho um aqui na minha pilha. Certo? Como que eu posso implementar uma, uma pilha usando duas filas? Vamos voltar aqui. Eu botei um, dois e o 3. Se eu tivesse numa fila, eu ia colocar o 1, 2 e o 3. Mas eu tenho que tirar o 3.
E na fila, né, no padrão da fila, eu só posso tirar do começo. Então, como é que eu faria? Tem um primeiro pensamento aqui, né, se eu tiver uma fila aqui, chamar de Q1, seria o 1, depois o 2, depois o 3. Eu tiraria primeiro o 1. Se eu tivesse uma segunda fila aqui chamada Q2, eu colocasse o 1 nessa mesma ordem, não ia adiantar nada. Eu tenho que, de alguma forma, reverter a ordem dessa fila aqui. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver uma operação de push, que é quando eu insiro um cara na minha pilha. Vamos simular aqui de novo. Eu não tenho ideia de como eu vou resolver a questão. Chamei um push lá, que é a saída esperada aqui para esse caso de teste, para o caso 1. Vamos lá. Fiz uma operação de push na minha pilha. Aí eu vou colocar, supor que eu coloque os dois aqui nas minhas duas filas aqui que vão representar essa pilha. Quando eu chamar o 2, como é que eu posso reverter para, em vez de eu colocar o 2 aqui, no final dessas duas filas, eu quero fazer o seguinte, eu quero que o 2 venha antes. Como que eu posso fazer isso? Inicialmente eles estão assim. Eu recebi um 2. Se eu não botar nada na segunda fila, peraí. Aqui, recebi um pop. Coloco esse pop aqui na segunda fila. Quando eu receber um pop não, um push. Quando eu receber um push de novo, eu quero que esse 3 esteja aqui, esteja à frente do 2 e do 1. Ó, eu poderia jogar esse 1 para cá. Aí a minha fila 1 está vazia. Quando eu recebo 3, eu jogo o 3 para cá. E aí eu pego o 2 e o 1 para cá. Então aqui já deu uma clareada aqui. Ainda não sei como, mas já deu uma luz aqui interagindo com o código, né? com o comentário. O que eu fiz? Vamos lá. No início, minhas duas filas ficam vazias. Aí o que eu fiz? Quando eu recebi um push, eu vou colocar na minha primeira fila. Quando eu receber um outro push, eu tenho que fazer o quê? Eu coloco o elemento do push na fila que está vazia e transfiro tudo que está nessa fila aqui para a fila que eu acabei de usar, de inserir, até zerar essa outra fila aqui. Então, transferi o 1 para cá. Vou receber um outro push, agora com 3. Aí o que eu vou fazer? Eu pego a fila que está vazia, coloco 3 e transfiro tudo que tá da outra fila para cá. E aqui, ó, eu estou usando a operação padrão da fila, que é tirar quem está no começo, porque eu já estou colocando invertida. E aí essa daqui vai ficar esperando agora o próximo para eu poder jogar tudo para ele também. Ó. Se eu receber aqui um 4, o que acontece? Eu jogo o 4 aqui
E aí vou processando essa fila aqui, ó, de um em um, jogando no final da outra fila. Então, eu sempre tenho que ter uma fila vazia, e ela vai receber a inversão, né, quando eu tiver uma operação de push. Beleza. Então, resolvido o push. O init provavelmente é inicializar as duas filas aqui, as duas filas com nada, né? Então, no init eu inicializo elas duas aqui, como a gente fez ali em cima, e o push já resolvi. O pop, o que eu tenho que fazer? Eu pego a fila que tem gente e tiro o cara da frente. É isso. O top é a mesma coisa. Eu pego a fila que tem gente e retorno só o pique ali da fila. E o empty é a mesma operação. Então, o grande lance aqui é só essa troca entre as filas, né? Eu preciso jogar para, tipo, sempre ter uma vazia que é para eu poder fazer essa reversão que a gente tem aqui na pilha. Beleza? Acho que é isso. Então, vamos lá, vamos implementar. No init, eu inicializo aqui vou botar aqui um IQ2. Eu vou usar array, só que array para representar fila em Python tem uma peculiaridade, né? Se eu tiro o elemento do começo, essa operação ela se torna ODN, em vez de ser OD1, e é o padrão se eu utilizar uma fila, né? um deck no Python. Então, numa questão de entrevista técnica, é importante fazer essa observação para o entrevistador. Eu vou, eu vou importar um deck aqui. É from kill import deck, eu acho. Não tenho certeza. Vou assumir que sim. Então, eu tenho um deck aqui e eu tenho um deck aqui. Só que eu vou usar só as operações padrão para manter aqui o critério que a questão pede. Então, isso aqui é uma fila, isso aqui é uma fila. Quando eu insiro um elemento X, tem que fazer o quê? Se a minha Q1 está vazia, eu posso checar aqui se o length de Q1 for 0, eu uso Q1 para inserir e para jogar todos os elementos de Q2 nela. Então, self.q1, eu acho que putz, eu não lembro mais de nada de fila. Então, eu acho que é o ADD mesmo. Vou assumir que é também. Depois aqui eu vou procurar a referência aqui do deck no Python. Depois não, vou fazer isso agora. Python deck. Ó, é de collections. Já acho. Cadê? Coisa pra caramba e eu não acho que eu tô procurando. Vou ver aqui no from collections import deck. O nosso import é esse aqui, ó. Opa. Esse aqui, from collections import deck. A declaração está correta. Aqui. E aqui é um append. Não é um add. Um append. Então, beleza. Voltando aqui. Se a minha Q1 está vazia, eu adiciono X. Detalhe, numa entrevista técnica você não precisa saber especificamente qual é a operação tal. Você pode dialogar com o entrevistador e acordar sobre isso, né? Estou assumindo aqui que essa operação de add
é o que adiciona num deck, né? Numa fila representada por deck em Python. Beleza. Então, se a Q1 está vazia, eu adiciono o elemento recém adicionado, né? Que no caso vai ser um empilhado. E enquanto a Q2 tiver elementos, eu vou adicionar pop left, eu acho, no deck. Deixa eu dar uma olhada aqui também. É o pop left, isso. Então eu tiro o cara que está na esquerda de Q2 e jogo aqui em Q1. Se for o contrário, eu adiciono em Q2 e vou adicionar todos os de Q1 em Q2. Beleza? Código bem repetitivo, né? Daria para a gente melhorar isso daqui fazendo o seguinte. Eu vou chamar uma das filas de empty queue e full queue. Eu vou sempre adicionar na minha empty queue e eu vou sempre fazer o while aqui na minha full queue, adicionando em empty queue. Então, enquanto a minha full queue tiver elementos, eu vou adicionar na minha empty queue o elemento que está na frente da minha full queue. E aí eu preciso só determinar aqui, ó, quem é a minha full queue, quem é a minha empty queue. Então, se Q1 está vazia, Q1, minha empty queue vai ser Q1. E minha full queue vai ser igual a Q2. Se não, é o contrário. Minha empty queue vai ser Q2, minha full queue vai ser Q1. E aí eu faço isso aqui só uma vez, em vez de fazer código repetido. Certo? Beleza. Quero deixar isso aqui mais bonito, porque eu não gosto de if else sim no código não. Então, empty queue vai receber Q1 if e length Q1 por 0. Se não, recebe Q2. Eu tiro. Mesma coisa para full queue. Só que a full queue agora vai ser, ó, ela recebe Q1. Se o length de Q1 for maior do que 0, se não recebe Q2. Então aqui eu pego qual é a minha empty, qual é a minha full queue. E aqui eu faço meu processamento sem repetir código. Agora sim. Só ver se eu estou indo até o limite aqui, né? Tipo, se eu estou tirando todo mundo dessa fila. Da minha full queue. Quando eu tirar o último elemento de full queue, ele vai voltar para cá e o length dele vai ser 0. Ele sai, mas ele já tirou todo mundo. Beleza. Então tá aí a operação de push, que é a que é mais complicada. A de init já foi também. O pop eu vou tirar da minha full queue, né? Então, vou ver qual das duas filas
tá com elementos. Então, se o length de Q1 for maior do que 0, eu retorno Q1, se não, eu retorno Q2. E aí eu retorno um full Q pop left. Pop left, sem underline. É isso. É isso. O top. Mesma coisa. Pego quem é a minha full queue, né, que é a fila que está com todos os elementos. E vou retornar o... Eu não sei como que dá um pique aqui num deck. Eu vou só dizer que é o elemento 0. Tem que tirar, ó. Return full queue 0. Eu não tiro, eu só dou uma olhadinha em quem está lá na frente da minha full queue. E no empty, eu faço a mesma coisa, né? Pego quem é a minha fila que está cheia. E retorno se o length dessa fila tá bem aqui. Eu acho que eu posso até só tipo, retornar se tem um length em alguma das filas, porque aí significa que tem alguém. Tem alguém com elementos. Vai dar na mesma coisa. Posso retornar o seguinte. Return self.q1, o tamanho Q1 for 0 e Q2, né, o tamanho de Q2 também for 0. Isso aqui significa que a minha pilha está vazia. Então, minha pilha só vai estar vazia quando as minhas duas filas estiverem vazias. Porque se eu tiver pelo menos um elemento em uma das filas, significa que eu tenho gente lá na minha pilha. E é isso. Vamos analisar a complexidade aqui das operações, né? Essas daqui, como eu estou só mexendo numa fila, no começo de uma fila, elas são O de 1. O grande lance está aqui no push, que é onde a gente faz toda vez, ó. Toda vez que a gente insere um novo elemento, a gente tem que fazer uma transfusão de sangue aí de uma fila para outra. E essa operação aqui vai ser, em vez de ser O de N, vai ser O de 1, porque eu estou passando, em vez de ser O de 1, vai ser O de N, porque eu estou passando todos os N elementos que estão presentes ali na fila até então. Acho que é isso. Vou rodar aqui. Runtime error. My stack has no attribute empty queue. Tá, não tem self empty queue aqui, que eu estou pegando só as referências aqui do cara ali de cima. Dá um desconto aí por causa do horário, eu estou com sono. Vou rodar. Runtime error de novo. Qual é o problema agora? None não é válido. Então, retorno esperado de inteiro. Take job é isso. Tentar achar pelo menos a linha. Linha 68, não tem linha 68. Todos serialize, não sei o que de achar que está acontecendo aqui. Peraí, olha essas coisas aqui. Vamos ver qual é o meu test case. Minha stack vai ser
instanciada e chamada como isso aqui. Então, quando ele fizer isso daqui, estou criando a minha stack, estou declarando aqui os dois decks, que são minhas filas. Quando eu dou um push, X, pega minha fila vazia, pega minha fila cheia, adiciono X na minha fila vazia, depois eu adiciono na minha fila vazia todos os elementos da fila cheia até que a fila cheia se esvazie. A não ser que bem aqui eu não esteja mais modificando o valor de Q1 e Q2, e sim tipo uma cópia de empty kill e full kill. Aí eu não estou adicionando nada nem ninguém, e aí quando eu venho uma operação de pop, eu estou tentando tirar de um lugar que não tem nada. Por isso que ele dá aquele erro. É provável que seja isso. Não quero repetir código. E agora eu não sei como resolver isso porque eu estou com sono. Hum, eu posso simplesmente no final aqui dizer que o meu self Q1 vai receber minha empty kill e o Q2 vai receber minha full kill. Estou usando as mesmas filas, tá? Aqui é só um artifício. Vou rodar agora. Runtime error de novo. Tá, tem mais coisa aqui que eu não vi. Tô vacilando. 53, solution. Ah, tá. Operador menor que entre instância de inteiro e none. Onde que eu tô fazendo essa operação de menor que? Vou desfazer isso aqui. E2, eu adiciono, né? Tá, isso aqui tá dando pala num helper aqui que deve ajudar a solução a rodar. Estranho. Não entendendo não. Se ele quer que eu Ah, tá. Pô, faltou retornar aqui, né? Zelezão. Retorno aqui. No push eu retorno none, eu acho. Aqui retorna none. Aqui retorna inteiro. Ah, tá faltando isso aqui. Devia estar retornando none no pop. E
Isso aqui dá, ficar fazendo questão 15 para meia-noite. E agora vai, hein? Vou rodar. Questão aceita. Passou no caso de teste, calma. Vou submeter então. Tá aí, questão aceita. Tava faltando era o return aqui no pop. Eu não tava me dando conta. Então a gente viu aqui algumas coisas interessantes, né? A complexidade aqui desse while aqui, que é tipo passar todos os elementos de uma fila para outra. A gente viu uma maneira interessante de reverter, de certo modo, os elementos de uma fila. O que mais que a gente viu de legal? Uma economia de código aqui, ó. Como que a gente não repete um código nesse método aqui do push. O deck, né, do Python, que é o deck, na verdade, é uma fila com dois finais. É como se fosse uma cobra de duas cabeças. Os elementos podem sair tanto do começo quanto do final. E aí dá para tu implementar uma fila. É só tu tirar só do começo, tu não tira do final. Usando um deck. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço. Bem, eu não falei do follow-up porque a ideia aqui é o entendimento da fila, na verdade. Mas como que a gente implementaria isso usando apenas uma fila em vez de duas? Eu imagino que a gente possa fazer esse mesmo procedimento aqui, ó, sem precisar de uma fila que esteja sempre vazia. Basta que a gente pegue o elemento que está na frente dessa fila. Tá, vamos pensar um pouco. O que a gente está fazendo aqui, de certo modo, é reverter um dos elementos de uma fila na hora de inserir. Então, se eu tenho aqui um 1 e eu venho inserir o 2 e eu tenho só uma fila, o que eu vou fazer? Eu vou ter o 1 e aí eu coloco o 2 e eu posso guardar esse 2 numa variável temporária aqui chamada tipo topo. Topo é o 2. E aí, enquanto eu não chegar no 2, na verdade não. Em vez de eu guardar o topo, eu guardo o tamanho da fila. O tamanho da fila era 1. Então, significa que eu preciso passar um elemento para o final da fila para eu poder reverter ela. Eu tiro esse elemento aqui e insiro na própria fila. Certo? Agora eu tenho 2 e 1 aqui. Quando eu chegar e receber uma operação em que eu preciso inserir o 3, o que eu vou fazer? O tamanho da minha fila é 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu coloco o 3 aqui, no final da fila, e eu preciso jogar 2 elementos para trás para eu poder reverter essa fila aqui. Então, eu jogo o 2 lá para trás e eu jogo o 1 lá para trás. E aí eu tenho a minha fila revertida. Dessa maneira, a gente faz a mesma coisa usando apenas uma fila. É isso. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Eu não vou implementar porque eu vou botar de desafio para vocês. Valeu, um abraço.